seca caída no chão, e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados, sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Já fui um perdido pelo mundo afora. Eu não tinha paz nem consolação. Cheio de problemas, tão desanimado. Meu viver tristonho, triste solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou uma folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus. Pobre, miserável, só pensa em pecar. Ouvintes, esta noite, para esta programação, eu tenho escolhido como escritura para ler somente alguns poucos versículos do livro sagrado, a Bíblia, livro dos livros. Enquanto os governos estão tentando aniquilar ou tirar a Bíblia, desconsiderando nós amamos a Bíblia e temos a Bíblia como o livro dos livros. Então, baseado na mensagem pregada pelo profeta de Deus, intitulada Levantando e Tirando-o da História, o profeta de Deus leu esta referência, primeiro livro dos Reis, o capítulo 18, a partir do versículo 17. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baalim. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como
como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Preciosos ouvintes, nesta noite no extremo, e vendo cumprir-se e desenrolar-se duas grandes cenas, e aquelas duas grandes cenas são estas. Uma delas é a história chegando a seu fim, e a outra é o tempo chegando ao seu fim. História e o tempo está chegando a seu fim. E muitos grandes homens por todas as eras têm anelado ver esta hora que nós estamos aproximando. Enquanto vivemos neste glorioso cenário do sol mortal e a alva da luz eternal, sinto que estamos vivendo em uma das eras mais grandiosas que ao homem se tem permitido viver. Porque é o fim do tempo, e o tempo misturando-se com a eternidade. A história unicamente nos diz o que temos lido, o que tem sucedido e o que está no futuro. E o que está no futuro está nas mãos de Deus. E nos damos conta hoje que não há muita história que está sendo escrita, porque eu creio que jamais será usada. Não haverá outra era da igreja. Estamos vivendo conforme a pregação de ontem no rádio com o pastor João Cândido. Estamos vivendo na última era da igreja. Estamos anunciando a mensagem da última era, a mensagem da última hora, a mensagem do tempo do fim, a mensagem do arrependimento, a mensagem do arrebatamento. Portanto, não há muita história sendo escrita, porque eu creio que jamais será usada. Ambos eventos estão chegando a seu fim. Por o exemplo, quero citar um exemplo. O profeta de Deus afirmando aqui em sua mensagem. E isto leva-se a considerar o que está acontecendo em nossa nação, neste exato momento, em nosso país, aqui no Brasil. Eu sei que há muitas programações, nós temos tido pessoas nos acompanhando, nos Estados Unidos,
da América do Norte, Canadá, Alemanha, Chile. Mas o profeta de Deus diz: como estamos chegando ao último da crise nacional. Crise nacional, e a segurança está chegando ao seu fim. O profeta diz: viajando ao redor do mundo, parece que não é somente nossa nação. Porém, não há nação que saiba o que fazer. Parece que há uma confusão em todo lugar, todos os países. Eu vou à África e eles estão temerosos de um levantamento entre o povo. E o comunismo está esparramando-se pelos países. Eu vou à Suíça, a mesma coisa. E todas as outras nações que tenho visitado, parece que há uma paz instável, ou seja, uma paz passageira, momentânea. Não há segurança. A crise nacional, por que não dizer uma crise mundial? Nós não viemos aqui nesta programação para falar sobre política. Nós viemos falar sobre a palavra de Deus. Agora sabemos que o nosso Senhor predisse que tal tempo viria, que haveria distúrbio entre as nações, tempos perplexos, angústias, guerras, nações contra nações, reinos contra reinos. E temos tentado tudo que é aparentemente, humanamente possível para que dure um pouquinho mais de tempo. Porém, eu creio que estamos nos últimos dias. Eu não creio que haja algo mais que possamos fazer a respeito de melhora para o país. Estamos no fim do fim. Nós tentamos por um tempo ter reis e não funcionaram. O mundo, eles tentaram a democracia, isso não funciona. E nós tentamos, eles têm tentado as ditaduras, e isso também não funcionará. E parece ser que cada um se aproxima cada vez um pouquinho mais ao fim. E agora estamos no grande momento quando tudo poderá suceder, poderá chegar ao seu fim. E um lapso de tempo de 5 minutos apenas, 5 minutos, e cada nação poderá ser reduzida ao pó. E se estamos nesse tempo, onde deveria estar a igreja? Onde? Estamos em um tempo de crise mundial, crise nacional, crise estadual, crise municipal, crise no lar. Logo então temos uma crise na vida do lar, diz o profeta. Aparentemente esta vida do lar está para chegar ao seu fim. Frequentemente um lar, o pai, o cabeça do lar, se sentava de manhã e falava com sua família. E todos tiveram uma velha Bíblia. Eles todos tinham uma velha Bíblia da família. E eles liam a Bíblia um pouquinho de manhã. Todos se reuniam antigamente ao redor da mesa, no café da manhã, e oravam. Vocês não veem mais isto? Aonde estão? A família reunida ao redor da mesa. O livro
dos livros aberto, a oração da família, a oração pelo café, a oração pela gratidão da noite de sono, não se vê mais. A internet, a televisão brasileira e mundial, os celulares têm tomado o lugar da Bíblia Sagrada. Vocês não veem mais isto. E quando eles terminavam de ler a Bíblia e orar, chorar junto ao redor da mesa, quando eles terminavam, e a mamãe dos filhinhos tinha todos os pratos limpos, louças lavadas, todos eles se reuniam e liam um pouco mais da Bíblia e oravam à tarde, antes de se deitar-se, à noite. Isto era famílias abençoadas, lares abençoados. Agora, a delinquência juvenil, naquela época de lares cristãos, cultos domésticos, momento de leitura, a delinquência juvenil era certamente uma coisa difícil de encontrar naqueles dias. Os moços saíam aos campos a trabalhar, e as moças ajudavam a mamãe a lavar as louças no arroio, lavar as roupas no rio. Porém, hoje, somente pressionamos um pequeno botão e todos os pratos estão limpos. Máquinas para lavar, lava-louça. Aperta o botão, está limpo. E a mamãe entra no automóvel e vai à festa de cartas, de jogos, de baralhos, onde se reúne roda de escarnecedores, baralhos, bebidas alcoólicas, cervejas, piadas. Ou saem andando daqui para ali nas ruas. E o trabalho tem sido feito por um trator e não por mãos de mães. Isso senão tem se transformado em um montão de gente preguiçosa, ociosa. E a vida no lar, a vida do lar de hoje estão sendo descuidada. Que a Bíblia tem sido esquecida a tal grau que tem que buscar por 1 hora para encontrar uma Bíblia no lar. E quando se encontram, estão todas empoeiradas, abandonadas, esquecidas pelos pais. Eles vão à igreja aos domingos pela manhã, simplesmente por tradição, por religião. Desde que o pastor tome aproximadamente alguns minutos e chega à igreja, eles ainda chegam atrasados. O que é isto? A vida do lar de hoje está chegando ao seu fim. Era de costume que papai e mamãe antigamente se amavam verdadeiramente, respeitavam-se uns aos outros e honravam e cuidavam um do outro. E quando a mamãe, chegava a ser anciã e de cabelos grisalhos, enrugada, e sua pobre face velha, toda seca, e seus óculos caídos sobre o seu nariz,
o papai amava tanto quanto amou quando ela ainda era uma jovem formosa. Isto era o que era. Porém hoje, eu não quero ser crítico, preciosos ouvintes. Eu não quero ser crítico, diz o profeta. Eu apenas estou transmitindo uma mensagem do profeta de Deus. Eu não quero ser crítico, porém, quando hoje as mulheres ficam um pouco velhas, os homens, o papai, ele troca por uma modelo mais novo. Troca por uma mocinha. Parece ser desta maneira como trocar de automóvel, de carro ou algo assim. Parece que este real amor familiar já não existe mais. Algo tem sucedido. A vida do lar está chegando ao seu fim. Não temos o antigo lar como costumávamos tê-lo. Aquele antigo lar americano, diz o profeta, como costumávamos de tê-lo há muitos anos atrás. A outra coisa que eu gostaria de dizer, que a outra coisa que está chegando ao seu fim. O lar está chegando ao fim. A história está chegando ao fim. As nações estão chegando ao fim. Os casamentos estão chegando ao fim. Os cultos domésticos estão chegando ao fim. O respeito, o amor, a consideração, a devoção e honra ao Criador está chegando ao fim. Mas eu quero dizer algo mais que está chegando ao seu fim. Esta é a amizade. Não temos mais amigos que tínhamos. E os amigos que temos não são amigos fiéis, como costumávamos ser e ter. Me recordo que quando alguém ficava doente, há anos atrás na vizinhança, todos os vizinhos o ajuntavam em todos, ajudavam em todos os seus afazeres e ajudavam em tudo que podiam fazer uns pelos outros. Se fosse preciso, ficavam de pé com ele toda noite, noite após noite, frequentemente. Tenho dito, é verdade, mas hoje nem sequer sabemos que o vizinho está morto. Quando formos perguntar pelo vizinho hoje, alguém diz ele já morreu. Ou até que lemos no jornal, fulano de tal morreu. Aonde está a amizade? Aonde está a consideração? Aonde está o elo do companheirismo, o amor ao próximo? Papai tem uma chave da casa hoje e a mamãe tem a outra chave da casa hoje, e ambos saem e se vão no meio da noite a clubes, a danceterias, a encontros que produz o resultado da prostituição, encontros que produz o adultério, produz separação. Papai sai, a mamãe sai, cada um tem uma chave, um vai para um lado, o outro vai para o outro, e os filhos não sabem onde os pais estão, e os pequeninos estão de babá aos menores. Esta é a maneira que estão se vivendo hoje. Vocês sabem que a Bíblia prediz todas estas coisas? O que é isto então?
é que estamos parados em uma posição na qual estamos vendo estas coisas chegando ao fim. Está chegando ao fim. Tomamos a vida da igreja. Ali é onde tudo começa. A vida da igreja está para chegar ao seu fim também. As pessoas somente tomam a igreja hoje quase como um ídolo, como um poste para se apoiar. Eles vão à igreja no domingo, ficam ali por alguns minutos, saem e dizem: já cumpri com a minha religião. Pagam suas pequenas contribuições, não importa qual seja, para contribuir, eles pagam e dizem: já cumpri com o meu a fazer. Isso é um espírito tradicional, isso é um espírito denominacional, isso é um espírito religioso. Agora, os pastores, eles fazem uma pequena ceia, a igreja, eles fazem certos tipos de eventos, lojas, brechó dentro da igreja, reúne, fazem um jantar, fazem feijoadas para vender, tickets de feijoada para pagar o pregador. Eles fazem um ajuntamento, uma confraternização para pagar o ministro. E se ele não está satisfeito, ele se vai para outra parte aonde ele dê um melhor salário, mercenários. E se ele não está satisfeito, ele vai a outra parte aonde lhe dê um melhor salário. Tal parece como se o pastor já não está mais divinamente chamado por Deus. E isto chega a ser somente um ticket de refeição para o pastor. Assim que aonde as pessoas lhe oferecem mais dinheiro, é aonde ele vai. Não deveria ser assim. Deveria ser um homem que foi chamado de Deus para uma comunidade, sobre a responsabilidade de Deus. E se ele estivesse de estar ali como Elias o fez, no cume da montanha, ali na montanha, no arroio de Querite, e esperar que os corvos o alimentassem, ele deveria estar até que a sua missão divina fosse cumprida. Não importa se ele recebe um centavo ou não, o chamado de Deus deverá ser considerado primeiro. Porém, ao que parece, mudou o chamamento do dinheiro, ou de uma maior posição, ou algo nessa ordem, ou de chegar a ser uma pessoa mais popular na cidade, na igreja, maior, ou algo como isso. E logo a igreja, eles têm começado a chegar ao seu fim. Observe no desenrolar-se. Agora, todavia, nós podemos considerar isto. Eles estão chegando ao seu fim. Chegando o tempo do fim. A vinda do Senhor Jesus está próxima. Pois o Espírito Santo divinamente falou e disse, através da Bíblia, que nos últimos dias haveriam igrejas, pessoas obstinadas, orgulhosas, amantes dos deleites,
mais amante dos deleites do que amante de Deus. Desleais, seriam caluniadores, sem temperança e aborrecedores do bem. Assim que se a Bíblia tem predito que haveria tais coisas, como podemos esperar algo mais, exceto que aconteça? Tem uma forma de piedade, mas negando a sua eficácia. Vá através desta nação hoje, nossa nação, e encontre um punhadinho de crentes que creem. Me refiro a verdadeiros crentes que creem que Jesus Cristo realmente vive e vê. Eles têm a igreja verdadeira. Temos passado por isso nos últimos dias de nosso ensinamento. Nós temos falado da grande meretriz de Apocalipse 17 e como se inclinava a passar pela igreja. E as filhas são iguais à mãe, apenas vão ali de vez em quando. Talvez algum deles somente vão a uma vez ao ano, para dizer que está frequentando uma comunidade. Agora, cada um de nós mortais, sabendo que algo tem que suceder, não pode seguir desta maneira. Toda pessoa não tem tempo de parar por 5 minutos, meditar, beliscar a consciência. Eles vão empurrando e correndo, e apurando-se, e amontoando-se em compromissos pela rua. Esquece-se de Deus. Esquece-se de Deus. Eu penso da mãe de John Wesley, Susana. Ela foi a mãe de 16 filhos, e ela tinha tempo para dispor. Eu penso, eram 2 ou 3 horas por dia em oração, e conseguiu atender 16 filhos. Isto sim é mãe de oração. Não é a mãe de delinquentes, não é a mãe que apoia tudo que o filhinho faz, não é aquela mãe relaxada, desleixada, aquele pai relaxado, desleixado, que deixa os seus filhos fazer bem o que querem fazer. Mas quando se trata de um lar onde tem princípios, tudo se torna diferente. E nós estamos representados nas raspas da igreja primitiva. Nós fazemos parte de um povo seleto, um povo escolhido, separado das coisas deste mundo, para que num desses dias nós daremos adeus a este mundo e estaremos naquele lindo lugar, naquele lar aonde Ele foi preparar, e nós viveremos para sempre em um tempo sem fim. Oh, que dia glorioso isto será! Que Deus te abençoe a preparar-se para o dia da aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Somente crer e tudo será possível para você.